Olá, meus amados. Vamos para mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando sobre a Palavra de Deus. Eu sou uma estudiosa da Palavra de Deus, uma eterna aprendiz. Mas eu sempre digo que eu não sei nada, porque a Palavra de Deus, quanto mais a gente busca, a gente encontra, mas ela nos surpreende a cada dia. Tanto é que a palavra revelada, esta é a palavra revelada de Deus. Mas o texto que eu quero comentar com você hoje, por que eu falo comentar? Porque esse tempo é muito rápido, muito breve. Se eu ficar lendo muitos textos, o tempo passa rapidamente. E você que tem a sua Bíblia, pode abrir e depois ler. Eu sempre deixo nos comentários abaixo o texto que nós lemos, os versículos, também para que você também possa buscar aí na tua Bíblia sobre este texto. Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever nesse canal, porque sempre eu estou procurando trazer mensagens novas e estudos novos. Nós vamos falar hoje sobre uma vida de perseverança. É a história de uma mulher que vocês conhecem muito bem, onde está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 23, 24, mas o 25 diz assim, olha, que essa mulher, ela estava ali e que havia 12 anos que vinha padecendo de uma hemorragia. Eu sei que vocês já ouviram falar dessa mulher do fluxo de sangue. Mas o que eu quero falar hoje era sobre a perseverança dessa mulher e a vida daqueles que perseveram. Porque no versículo 27 diz assim, que ela, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Quem já conhece essa história, sabe que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, já há 12 anos, ela tinha gasto tudo que tinha e não encontrava cura. E ela era excluída da sociedade por isso, porque naquela época, segundo a lei de Moisés, a pessoa que sofria, que tinha uma hemorragia, ou quando a mulher estava menstruada, ela era tida como impura. E aquela mulher, imagine, há 12 anos sendo excluída da sociedade. Mas ela, aquele dia, quando ela ouve falar de Jesus, ela fala, é agora. E eu vou enfrentar essa situação, eu vou enfrentar essa multidão. Existia uma multidão ao redor de Jesus. E ela sabia que ela precisava enfrentar aquilo ali se ela quisesse a cura dela. O que essa palavra me diz nesta noite e o Senhor diz para você? Quando você reconhece o seu problema, você busca a solução, mesmo que tenha que enfrentar opiniões contrárias, que era o que aquela mulher estava enfrentando. As opiniões contrárias, ela não chegou pedindo licença, porque se ela pedisse licença, ninguém ia dar, porque ninguém podia ficar perto dela, eles simplesmente iam expulsar aquela mulher daquele lugar. Então ela não chegou pedindo licença, ela simplesmente atravessou no meio das pessoas, meio que abaixada para se chegar diante do Senhor, porque ela sabia que se ela tocasse, ela dizia, se eu tocar apenas na orla das roupas dele, eu vou ser curada. Gente, aquela mulher, ela mostra uma perseverança que é difícil encontrar em alguma pessoa, porque ela não desiste da sua cura, ela continuou buscando, ela não se entregou diante da dificuldade, diante do desprezo da sociedade. Muitas vezes, muitas mulheres hoje em dia, ou pessoas, por muito menos,
estão aí entrando em depressão, se achando um lixo, se achando nada, e aquela mulher nunca se entregou diante das barreiras, diante das lutas que surgiam para ela. Ela sabia que a perseverança era o único caminho que ela tinha para trilhar. Se ela não fosse por este caminho, ela não seria curada. Ela sabia que a perseverança era uma escolha que a gente faz. Ela não é oferecida. Ninguém vem e te dá, mas é uma escolha que você faz. Ser perseverante para vencer ou entregar os pontos e ser derrotado. Ela sabia que dizer sim para a perseverança era dizer não para a derrota. Então você decide. Você quer ser um derrotado? Você diz assim, olha, eu escolho ser um derrotado. Ou você diz, eu escolho ser perseverante. É uma escolha que você faz. Aquela mulher, ela sabia disso. Aquela mulher sabia também que a perseverança, ela nasce no coração. Ela vem do coração de cada um de nós. Ela sabia que a perseverança era a arma que Deus colocou nas mãos dela. A perseverança é a arma que Deus colocou na sua mão e na minha mão. Para quê? Para que a gente continue lutando, continue usando essa perseverança para que a gente possa ser mais do que vencedor. Aquela mulher, ela se dirige a um homem, Jesus, a um homem em público, porque não era aceitável que uma mulher se dirigisse a um homem em público. Ela se dirige a este homem em público, desrespeitando as leis daquela época. Aquela mulher, ela estava proibida de estar entre pessoas, principalmente num aglomerado. Mas aquela mulher, ela não leva isso em consideração, porque ela sabia que se não fosse dessa maneira, ela nunca iria chegar perto de Jesus. E isso fazia parte da perseverança dela. Ela a chegar até Jesus, porque ela sabia que estava no fim o sofrimento dela. Aquela mulher, ela se sentia indigna. É lógico. Uma mulher que ela não podia estar entre as pessoas, que era excluída da sociedade. Quando alguém via aquela mulher andando pelas ruas, as pessoas, ela já tinha que gritar, imunda, imunda, para que as pessoas saíssem de perto. E se ela não gritasse, as pessoas iriam gritar por ela. Então ela se sentia indigna. E quando ela chega e toca em Jesus, Jesus, ele vira e pergunta, quem me tocou? E ela, na hora, ela temeu, porque aquele era o momento dela se identificar. Provavelmente ela estava, como era usada pelas mulheres da época, ela estava com aquele pano cobrindo a cabeça, mas com certeza ela cobriu uma parte da face também para que não fosse identificada. E na hora que Jesus se vira, ela não esperava aquilo de Jesus. Ela simplesmente falava, simplesmente, na hora que eu tocar eu serei curada. Então ela não esperava aquela reação de Jesus. Jesus se vira para ela e pergunta, ele se vira e pergunta, quem me tocou? Aquela mulher, eu creio que chegou até a estremecer na hora que ela falou, pronto, e agora? Aí a mulher, a multidão então começa, Jesus, como assim que te tocou? Olha um monte de gente que tem aqui. E um olhava para o outro, né? Quem que tocou de alguma forma nele, que ele está falando assim. Aí aquela mulher,
Então, vencendo mais aquele obstáculo interior dela, ela se revela. Fui eu que te toquei. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai. E ela já sentia-se curada. Vai, porque está curada. Então, o que eu quero dizer para você? O que o Espírito Santo quer dizer? Primeiro, aquela mulher, ela não deixa, ela não permite que os obstáculos da vida, os obstáculos criados por homens, viessem impedir ela de receber o milagre. Por quê? Porque ela sabia que Jesus tinha a cura. Então não era o que as pessoas falavam, não eram como as palavras jogadas contra ela, ou o que a medicina falava que impediu ela de buscar o seu milagre. E quando Jesus, ele pergunta quem me tocou, fala você aqui para mim, você realmente acredita que Jesus não sabia? O que ele faz e por que ele pergunta quem me tocou? Querem saber? Por quê? Porque Jesus queria que aquela mulher fosse apresentada diante daquela multidão como curada. Era a única forma de Jesus, foi a forma que Jesus escolheu para dizer para aquela multidão: olha, tá vendo essa mulher? Ela acabou de ser curada, portanto ela está purificada e ela não pode ser rejeitada mais pela sociedade. Por isso que Jesus faz a pergunta: quem me tocou? E espera que aquela mulher se identifique. Aquela mulher temeu, porque falou: agora eles vão me expulsar daqui. Mas Jesus agiu diferente. Agora ninguém mais pode te expulsar. Então, minha gente, é esta a razão da perseverança. Por que eu tenho que perseverar? Por que eu tenho que teimar neste caminho? Por que eu tenho que continuar assim? Porque é assim que você vai conseguir a sua vitória. Está difícil? Vai um pouquinho mais. Dá mais um passo. Não está mais aguentando? Só mais um pouquinho. Dá mais um passo. Está com vontade de desistir? Olha, mais um passo. Não vai te fazer mal. Lembre-se disso. Faça igual aquela mulher. Talvez quando ela ia nos médicos, ela dizia: é mais um médico, eu vou tentar. É mais um médico, é mais um tratamento. E quando ela viu Jesus, ela já estava fraca. Mas ela disse: é mais um passo que eu vou dar. Só que esse é o último. Dê mais um passo. E mais um passo. Quando estiver desanimado, fala: é mais um passo só. É só mais um pouquinho. Porque haverá um dia que você vai falar: este é o último passo para alcançar a minha vitória. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe e te dê vitória. Em nome de Jesus.